Opa pessoal, vamos retomar aqui. Hoje é outro dia já, eu perdi a gravação, né? Tive que regravar no outro dia. Agora eu tô regravando a parte 2, né? Então tá, basicamente como é que funciona o Roblox, né? Como funciona um jogo no Roblox, né? Então basicamente, no jogo, como é que é? Vou fazer aqui um quadradinho. Então aqui você tem o servidor, que é onde está o jogo, né? Vou fazer aqui um servidor. Então o jogo está aqui. O jogo está aqui no servidor, está armazenado no servidor. Você tem então o jogo, todas as partes, todas as propriedades estão aqui, tudo está aqui. E basicamente, quando um jogador entra no Roblox, entra no mapa, no caso vamos supor o nosso. Então vamos fazer aqui uma que a gente vai chamar de cliente, né? Quando o cliente entra no servidor, né? Então ele passa as informações do jogo para ele, né? E daí ele entra, né, com as informações do servidor no jogo, e depois que entra, essas informações ainda vão continuar passando. Por exemplo, quando uma parte muda de cor ou de material, aí ele vai, replica esse ato de transferir os dados, né, do jogo atualizados é replicar, né? Então ele replica esses dados para o computador do cliente. E conforme os outros clientes vão se conectando, a mesma coisa acontece. Conforme ele vai se conectando, mais clientes do servidor vai replicando os dados, né? Mais uma coisa interessante é que, apesar de o servidor replicar os dados para o cliente não é capaz de replicar os dados de volta para o servidor, né? Por questões de segurança, né? Então, os dados não podem fazer esse sentido aqui. E daí? Por isso, no Roblox você tem os scripts normais, né? Que a gente está programando até agora, são os scripts normais. E também temos os locais scripts locais, né? Então, por isso no Roblox você vai ter esses dois tipos de script. O script do servidor, que quando você faz um código lá e altera uma propriedade e assim por diante, né? Ele replica automaticamente para todos os servidores, todos os clientes conectados nesse servidor, né, onde está armazenado o jogo. Agora a gente vai ver o que é o local script, né? Que basicamente ele vai ser para executar código na máquina do jogador. Mas para que isso, né? Isso é basicamente quando você tem situação de quando você quer receber o input, então todos os inputs que a gente vai estar pegando do jogador, a gente vai estar usando local script, né? Ou também você quer fazer efeitos especiais, né? Porque uma coisa interessante é você consegue mudar as propriedades das coisas como se fosse o script do server. Porém, ele não vai ser replicado para o servidor. Ou seja, ninguém vai saber, só vai mudar só para o seu computador, né? Só para o computador local. Então vamos supor, se eu tenho aqui um local script que ele mude uma parte de uma cor cinza para amarelo, daí os outros vão continuar sendo cinza, né? Porque essa informação nunca voltou para o servidor e consequentemente não vai ser replicada para os outros, né? Então quando eu altero uma coisa aqui, só muda só para ele, né? Por exemplo, a chuva. Um efeito de chuva, né? Eu não necessariamente preciso do servidor, né? Calculando
a localização das partículas de chuva e replicar pro cliente toda hora, né? Até porque além de gastar o processamento do servidor, você também gasta muita internet, porque você vai enviar os dados de várias partículas ao mesmo tempo. Então, se eu requer vai para as pessoas com conexão ruim de internet, então vai ficar meio travado a, a chuva, né? Então, efeitos especiais é legal fazer no local script, inputs. E basicamente é esses dois principais aqui que a gente vai estar se atentando na hora de fazer o local script, né? A interface visual também. UI. Que daí eu quero que apareça uma coisa na tela, né? Então daí para programação das UIs, né, eu vou utilizar local script, certo? Para mexer na tela do computador. Basicamente essa é a teoria mais uma teoria mais básica assim de como funciona o jogo no Roblox, né? Então, recapitulando aqui o jogo, você tem um jogo, você tem os clientes que vão se conectando, o servidor replica essas informações para os clientes. Os clientes não podem replicar essas informações de volta tradicionalmente no modo convencional, né, para o servidor, por questão de segurança. Tem outras formas de você conseguir replicar informação por servidor, por meio dos eventos remotos, né, que eu já vou falar já sobre. E você tem os scripts de server e scripts locais. Os scripts locais são códigos que vão ser rodados na máquina do cliente, do jogador, né? E os scripts do servidor vai ser rodado no server, que daí quando você faz uma alteração dentro desse script, replica para todos os clientes percebem essa alteração, recebem essa alteração, diferentemente do local script, que daí só altera só para quem está naquele computador, só para aquele cliente específico, né? Aí tá, beleza. Vamos limpar aqui a tela. Agora que a gente sabe como funciona um servidor, um jogo do Roblox, né, a estrutura de um jogo, agora vamos dar uma olhada nos eventos que o Roblox ele possui, né? Então vamos fazer aqui certinho o computador. Aqui está o nosso cliente. Aqui está o nosso servidor. Vamos fazer só um cliente, só a conexão de um cliente. Aí tá. No Roblox a gente tem diversos tipos de eventos para se conectar, permitir a replicagem de informação de dados para o cliente, para o servidor de volta, né? No caso são os remotos. Remotos. Epa. E no caso dos remotes, você vai ter dois tipos de remotes diferentes. Você vai ter os remote function. E os eventos, não. Como a gente já viu anteriormente, a gente tem uma noção do que é um evento no Roblox, né? A gente sabe então que é uma coisa que você coloca lá e daí em outro lugar, quando ele ativa uma certa condição, ele ativa, certo? Isso não é tão diferente para os eventos remotos, né? Os remote events. Daqui a pouco eu já mostro já como se faz um remote event, né? Então, basicamente, como é que funciona o remote event? No Roblox, no Replica de Storage, né, você vai ter lá um remote event.
E daí no meu local script, né? Como é que eu faço? Eu faço uma referência. Aí vai lá game.replicastorage, ponto remote event, né? Coloca a referência de onde ele está e dois pontos file. Arg. Dois pontos file. Abre parênteses e fecha parênteses. E daí o que acontece? Ele vai para um script conectado, né? O script, então vai ter lá um script que vai estar lá conectado, vai ter a referência, né? Game.replicastorage é um server event. Aqui vai ter um script conectando como se fosse no Roblox mesmo. Então você tem lá a referência para parte e daí só aquele script está conectado, né? E daí você pode conectar uma função, né? E assim por diante. Então basicamente esse é um remote event, né? Então você vai aqui dar um fire no local script na máquina do cliente e daí o servidor recebe essa informação e você pode fazer o que você quiser. No caso aqui, o que o jogador vai receber, né, nesse evento, né? Como a gente viu, eventos geralmente tem parâmetros que recebem, né? Ele vai receber o player que enviou. Mas não só isso, se você quiser, quando você coloca o fire aqui, os parênteses, você pode colocar quantos dados você quiser, né? Eu vou mostrar já a parte prática. Então, o Remote Event é uma forma de comunicação entre cliente e servidor, né? Então ele vai, pá, você dispara no cliente, pá. E daí o script conectado no servidor vai e consegue captar a mensagem e faz o que você programar, né? E além do Remote Event, você também tem o Remote Function, né? Que basicamente o que é? A mesma coisa que o evento. Então você vai ter lá, você vai ter o file, no caso, como é function, o nome é diferente. Vai ser invoke, de vez file. E daí significa a mesma coisa, que vai ativar lá uma parte do servidor conectado, esse function, né? E daí, de vez só ele ir e chamar, não. Se você dá um return aqui, na parte que está conectado no servidor, ele vai e volta essa informação também, que informação que você quiser. No caso aqui, ele vai ficar esperando necessariamente, então você tem que dar obrigatoriamente um return quando você estiver conectado a uma remote function, né? Então essa informação vai ter que voltar alguma informação daqui, senão ele vai dar erro falando que está esperando um remote function que não volta nada, né? Então esses são os remotes que são responsáveis pela comunicação. Remote Event, você dá um fire aqui no local client, né, local script, e daí vai e o servidor recebe informação em ponto, acabou. Agora o Remote Function, aí é diferente, porque ele vai e você com return, você precisa dar um return, que daí ele volta em uma informação. É interessante esse Remote Function, né? Pô, mas pra que eu quero informação? Tipo, assim, situações que eu já usei o Remote Function. Quando eu preciso calcular o ping do jogador, né? Porque você consegue calcular o tempo que demora, né, para essa informação ir até o servidor e voltar, né? Daí você consegue descobrir o ping do jogador, né? E esses são os remotes, né? Basicamente. Uma forma de comunicação entre servidor e cliente. No caso, ele tanto funciona assim, né, por cliente, por servidor, tanto como o inverso. Então, o servidor ele pode vir aqui e daí ele fala o cliente Fire Player. E daí ele pode ativar um cliente específico ou todos, né? Isso é o Remote Event, né?
Daí ele ativa, isso aqui recebe, faz o que ele quiser aqui. E ele pode fazer a mesma coisa com o remote function. Então o servidor vai, ativa o cliente vai, processa e retorna o valor que ele precisar retornar, né? E isso é uma das formas de comunicação. Você tem várias, né? Outras formas. A vantagem de evento é que ela é a única comunicação, né? O remotes, tanto o remote function, remote event, é a única comunicação que permite que o jogador envie uma mensagem para o servidor. Então, quando você tem situações onde você precisa pegar o input do jogador e daí quando o jogador apertar tal tecla, ele vai aparecer uma coisa no mundo, né? Sei lá. Ou quando ele aperta Start, o jogo começa. Então, esses tipos de coisas você precisa de um remote event, né? Porque daí o local ele vai e vai ativar para o servidor falando, ó, o player ativou esse um evento que começa o jogo, o player ativou um evento que aperta o botão, entendeu? Então, o remote event usa muito nessa situação, que você precisa. É a única forma também, né? De você enviar uma mensagem por servidor, né? Replicar uma coisa do cliente para o servidor, né? Que normalmente não é possível com os remotes dá. Né? Além dos remotes, você tem uma outra forma de comunicação, né? Que dá ela mais voltada. Eita, tem uns remotes aqui. Ela é mais voltada para servidor para cliente, né? Então, do servidor para o cliente. Que é os valores. Vou apagar aqui. Os valores, que é os valores, né? Os valores são valores, né? Como o nome diz. Então são valores que ficam armazenados em um local no jogo geralmente é o replicate storage, né? Onde fica tudo armazenado e que vai ser replicado para ambos lados, né? Então fica aqui os valores, que basicamente são objetos que armazenam valores. Então você pode armazenar valores inteiros, valores numéricos, valores string, valores booleanos, valores de vetor 3, valores de ciframe e assim por diante. Então são valores que fica aqui, né? E daí o servidor ele diretamente muda esses valores, sobrescreve, né? Tipo, altera os valores presentes neles. E daí você tem um evento no Roblox, né? Que daí é do Roblox, que daí ele detecta a mudança que faz no evento. Então toda vez que esse valor, toda mudança do valor, né? Então toda vez que esse valor muda de valor, ele já eu consigo conectar um evento nele para ativar um código no meu servidor, por exemplo. Uma vantagem dos valores, né? Essa forma de comunicação é, é que além dos servidores que você pode conectar, essa informação é disponível para todos, né? Tanto para outro script no servidor, tanto para o cliente, né? Então, esse tipo de comunicação você utiliza quando é uma informação de uso geral, né? Então, você quer ter ali uma comunicação, mas você quer que todo mundo precisa saber, todo mundo tem acesso a essa informação, né? Todos, não todos, mas tipo, grande parte dos scripts vão ter acesso e daí de vez eu ter vários remote eventos conectados, né? Ou outro tipo de evento que eu vou explicar logo à frente, conectado e daí fica um pouco de bagunça, você pode ter os valores. Que daí são coisas que ocupam um espaço, né? Tipo, como se fosse um objeto, né? Como se fosse uma parte que daí armazena especificamente para armazenar tipos de valores diferentes, né? E valores diferentes, claro. Que daí, como todo objeto, você tem eventos próprios. Um exemplo desse é o de mudança de valores, né? Então toda vez que muda o valor, você pode conectar um evento, pode conectar uma função
você pode fazer esse evento, né, conectar esse evento de mudança de valor do Valui, tanto no local script, né, tanto no cliente quanto no servidor e no script servidor, né, que são a mesma coisa. Então, o Values é para isso. Um exemplo de Values. Um exemplo de Values seria, por exemplo, a quantidade de vida do jogador, né? Então daí eu posso deixar em cada player um valor lá. Que daí fala vida do jogador. Entendeu? A quantidade de dinheiro, né? Pontos e tal. E daí o valor pode ser usado nessa situação, porque né, o dinheiro é bom. Né? E assim por diante. Enfim. Esses são os valores. Aí tá, basicamente eu falei das formas de comunicação entre servidor e cliente. Server e cliente, cliente-server, né? Aí você tem os emote event, emote function, você tem os values, né? O value no caso ele é só para servidor cliente, não pode ser cliente servidor, né? Porque se eu tentar alterar o valor de um value no cliente eu não vou conseguir, porque essa informação só altera para o meu computador, né? Para o cliente, não para o servidor inteiro, né? Porque essa informação não é replicada, né? Então é só nesse sentido aqui, servidor cliente ou servidor servidor, né? Aí tá, vamos fazer um novo aqui. Eu expliquei agora sobre a comunicação, né, cliente-servidor, mas tem também um outro tipo de comunicação que é um desenho aqui. Que é comunicação cliente-cliente, servidor-servidor. Né? Porque a gente viu que você tem os scripts, mas o script não consegue se comunicar entre si, né? A não ser se você usa values, aí você consegue alterar um valor e daí no servidor verificar esse valor alterado, né? Que daí você tem os bindables event, bindables function. O nome em si já é próprio, né? Porque a gente já viu o que é remote, ou o que é event, né? O que é function. Então a gente já pode ter uma ideia. A diferença é que o bindable event e o bindable function é que são eles só para um dos dois lados, né? Servidor-servidor e cliente-cliente, né? Então, bindable event. Então, bindable event você vai ter aqui uma referência, dois pontos fire. Aí daí ele pode vir aqui, fire. Daí o servidor vai receptar essa mensagem. E o bindable function, mesma coisa, só que ele vai necessariamente ter que voltar uma informação. Então, ele vai dar invoke, né, que é a mesma coisa que fire, só que o nome é diferente. Invoke. E daí volta informação para onde ele chamou. Esse é o bindable function e o bindable event. E o mesmo vale por cliente-cliente. Então você consegue fazer o mesmo com o bindable function, o bindable event primeiro, né? Que você pode jogar um file, daí em algum lugar do mesmo computador, em algum lugar do mesmo client, né? Em outro local script. Vamos colocar aqui o local script. Que não é outro cliente, né? É o mesmo cliente os dois. Que parece que são dois clientes diferentes, mas é o mesmo cliente. O que muda são os scripts. Aqui também é local script. Enfim. Então ele dá fire, daí outro local script recebe. Isso é um bindable event. E o contrário mesmo, né? Então você dá invoke em uma parte do local script,
em outro local script, invoke, e outra parte do local script vai e recebe essa informação e a informação volta. Pá. Beleza? Então esse é o método de comunicação em um dos lados, né? O bindable event, bindable function e o remote event, o remote function, os valores que eu já falei, né? E o terceiro e último são os módulos. Vamos fazer aqui os módulos. Os módulos. O que são os módulos? Módulos são basicamente uma array compartilhada, né? Que nessa array pode você ter variáveis, né? Funções e outras coisas, como se fosse uma array normal mesmo. E daí como é que funciona? O módulo, né? Módulo, vou colocar aqui módulo. Ele funciona como se fosse uma biblioteca, né? Então você pode ter aqui um script importando ele. Então ele vai vir aqui, importa. E daí ele importa as informações que estão presentes nesse módulo, né? E daí também consegue alterar as informações. E o mesmo vale ao contrário, né? Então ele pode vir aqui, receber a informação e alterar. E daí quando um altera para todo mundo, né? Do mesmo local. Então se um script do server altera um valor dentro de um módulo, então todos os scripts que acessarem esse módulo vai ver o valor que alterou, né? E o local script é semelhante à mesma forma que funciona, só que a diferença é que só pode cliente né, acessar o mesmo módulo. Então, se um local script aqui vir aqui e alterar a informação desse módulo aqui, apenas um outro cliente pode acessar essa informação alterada, né? Mas os dois, tanto o servidor quanto o cliente, podem acessar os módulos, né? Só que vão ser, logicamente, módulos diferentes, né? Já que um interfere no outro. Apesar de ser o mesmo módulo, né? A entender que esse aqui é um único módulo, só que a forma que eles comunicam é diferente, né? O local script não consegue acessar os dados alterados pelo servidor. O interessante é que tem uma forma de você programar com os módulos que é bem interessante, né? Eu vou explicar também mais pra frente. Basicamente essa é a teoria das coisas, né? Da comunicação, da estrutura do servidor do Roblox. E agora vamos para a prática.